Oi, gente, tudo bom? Eu acho que já está muito perto da gente encerrar o assunto alumínio, síndrome de Down e Alzheimer, mas ainda tem duas situações que eu queria deixar bem claras, tá? Para que a gente pudesse encerrar esse assunto e passar para outros assuntos que, inclusive, já tem outras coisas que as famílias estão perguntando. Então, duas coisas que eu considero que ainda precisam ficar bem claras são as seguintes. Por que as pessoas com síndrome de Down têm uma absorção gastrointestinal do alumínio 4 vezes maior do que as pessoas sem síndrome de Down? 4 vezes mais aumentada. Porque lá naquela publicação que a gente viu sobre isso, essa publicação ela diz que as pessoas com síndrome de Down têm uma absorção 4 vezes maior de alumínio, mas não explica o porquê, né? Até porque ela não tinha essa o estudo não se voltou para essa pergunta, né? Não havia essa resposta no estudo, porque não havia essa problematização no motivo. E também falta a gente entender por que o alumínio causa tanta neurodegeneração, como é o caminho através do qual o alumínio atravessa essa barreira hematoencefálica, causando todos esses prejuízos neurodegenerativos, né? Então, veja, nós vimos que... Vamos recapitular rapidinho tudo que a gente já viu, tá? Então, nós vimos que, por um lado, a síndrome de Down é uma síndrome considerada como uma espécie genética de Alzheimer, tá? Por quê? Porque na síndrome de Down estão triplicados alguns genes que, por estarem triplicados e serem ativos, estão superexpressos, né? E por isso acabam levando à formação de placas de proteína beta-amiloides, genes como DIRK1A, RK1, APP, SOD, né? E por outro lado, hiperfosforilam a proteína tal, criando os emaranhados neurofibrilares, que são duas situações comumente, né, associadas ao Alzheimer. Comumente não, duas situações que fazem parte da doença de Alzheimer, né? Então, nós vimos que, por um lado, a síndrome de Down tem essa associação com Alzheimer por causa dessa situação genética, dessa condição genética. E, por outro lado, né, o Alzheimer também tem como cofator, resultado do processo neurodegenerativo causado pelo acúmulo de alumínio. E aí você tem, por um lado, a síndrome de Down com uma tendência, uma propensão, um fundo genético que propicia o Alzheimer, e, por outro lado, a síndrome de Down favorecendo uma maior absorção gastrointestinal do alumínio, que é um metal pesado, uma neurotoxina, que também está associada à deflagração da demência de Alzheimer. Então, a gente fica meio numa encruzilhada, e vimos algumas situações em relação a isso, né? Vimos algumas situações de prevenção, algumas situações de limpeza desses metais, questões do cotidiano, do dia a dia, e vimos também, né, com a doutora Érica, como que isso está se revelando na clínica dos seus pacientes, né, como que está se constatando essa contaminação através de exames de mineralograma capilar, né? Bom, então, a gente precisa entender por que existe, finalmente a gente precisa entender por que existe essa maior absorção de alumínio, então, né? Falta entender isso daí. Por que existe essa maior absorção gastrointestinal de alumínio? E a gente também precisa entender por que esse alumínio causa todo esse processo neurodegenerativo. Então, essas duas questões eu vou formular para o Dr. Rogério Lima, que é doutor em bioquímica, meu parceirão de trabalho, desde que eu o conheci, quando a Luísa tinha 2 meses e meio, tive a grande honra de encontrar a família do Rogério, porque não é só o Rogério, né? É o Rogério, a Carla, o Vicente, o Miguel, que fazem parte da minha vida hoje, e somos grandes companheiros de estudo e de trabalho. E o Rogério, assim, é co-administrador do Singularidade Down, junto comigo. E o Rogério é doutor em bioquímica, foi quem me ensinou tudo que eu sei de bioquímica. E olha que sou difícil para aprender bioquímica. Então, se eu aprendi, todo mundo consegue aprender. E eu vou perguntar isso daí para o Rogério, né? Rogério, por que existe
uma absorção gastrointestinal do alumínio aumentada nas pessoas com síndrome de Down. E como que é esse processo através do qual o alumínio causa toda essa neurodegeneração. Depois que o Rogério responder, se ele encaminhar algumas publicações, eu vou postar aqui o print das publicações, já que a gente não pode linkar, né, como vocês já sabem, porque, né, somos blogueiras muito humildes, que não tem direito a link nos stories. Mas estamos gostando dessa dinâmica, né? Está sendo bem interessante, porque as pessoas estão entrando em contato, estão pedindo para esclarecer algumas coisas. E falar sobre síndrome de Down é sempre um prazer para mim. E para o Rogério também. Bom, eu sou o Rogério Lima, né? Eu acho que muitos me conhecem. É um grande prazer responder essas perguntas, né? Ajudar a responder, ainda não estão completamente definidas, mas eu acho assim que o caminho está bem estabelecido e a gente tem intervenções bem seguras para serem feitas. A absorção maior de alumínio, em geral, o que se observa é que o quadro de alergias alimentares e doenças autoimunológicas, principalmente doença celíaca, né, que tem uma proporção muito mais considerável nas pessoas com síndrome de Down, isso favorece todo um ambiente de intestino inflamado. Essas inflamações intestinais, elas promovem prontamente uma absorção de grande quantidade de outros componentes que deveriam ter uma certa restrição na absorção, só que eles não o são. Então, os níveis séricos de alumínio da alimentação em geral, que deveriam ser parcialmente controlados se o intestino tivesse preservado, não são. E esse é um dos maiores problemas, porque daí vários outros componentes, né, mas o alumínio também, ele acaba sendo mais absorvido intestinalmente, principalmente por essa situação autoimunológica e propensão a doenças, alergias alimentares que causam esse problema. E continuando na mesma linha, né, há uma maior absorção intestinal e, em concomitância, nós temos uma proteção, todo mundo, né, tem uma proteção que é chamada uma barreira no cérebro, chamada hematoencefálica. Então, essa barreira, ela permite com que haja também uma preservação das estruturas do nosso cérebro, haja visto a grande importância, né, de se manter, evitar a entrada de substâncias tóxicas, incluindo metais como o alumínio. Essa barreira, ela tem uma resistência muito grande a esse tipo de entrada de qualquer componente. O diferencial é que ela está o tempo inteiro sendo reestruturada. Geneticamente, algumas das proteínas e alguns dos componentes que fazem parte dessa parede, elas possuem uma dificuldade maior de produção na pessoa com síndrome de Down. Então, assim, como essa barreira hematoencefálica é muito dinâmica, e as pessoas com síndrome de Down têm uma dificuldade muito grande em restabelecê-la, essa parede acaba se tornando um pouco mais frágil. O que isso implica? Isso implica que os componentes também são absorvíveis no intestino, tá? No cérebro, por conta que essa barreira ela acaba tendo vários leaks, várias entradas de componentes. Então esse é um grande problema também no cérebro. Essa presença de metais no cérebro, incluindo o alumínio, que é um grande problema, ele potencializa processos neuroinflamatórios e processos pró-oxidantes. Então, assim, é bem consolidado na pesquisa científica que os metais no cérebro, eles promovem uma mais propensão de doenças de Alzheimer, de problemas de neurotoxicidade, até mudanças comportamentais e tal. Em toda a população, tá? E não é só na pessoa com síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down acabam tendo uma propensão maior porque ela não tem essa barreira mais consolidada. Existem, de fato, outros problemas que têm que ser mais bem estudados, mas de descontrole interno celularmente desses tipos de metais, que isso também já tem muitas pesquisas que mostram que dentro das células neuronais também existe um certo descontrole. O que a gente está tratando agora é só esse descontrole de absorção, permitindo com que haja maior número desses componentes do cérebro. Então, assim, o uso de alguns componentes que permitam que haja uma quelação, o que é quelar? Alguns componentes que segurem esses metais para que eles não se tornem totalmente disponíveis,
solúveis nesse ambiente, já ameniza em grande quantidade o seu efeito imediato. E isso já está bem consolidado na ciência, né? O uso de agentes quelantes com um atraso no início, até impedimento do início do processo de Alzheimer, né? Como assim? A dieta mediterrânica, a alimentação oriental, que envolve muito o uso de chá, né, no caso, que é um componente que já é um quelante natural para metais, né, a dieta indiana, né, que tem o curcumim, que são agentes que têm uma capacidade de antioxidar, né, de evitar o processo oxidativo que naturalmente estes metais proporcionam, eles acabam diminuindo o risco inerente ao início do processo de Alzheimer. Na pessoa com síndrome de Down, quando a gente trata especificamente do EGCG, né, que é um dos principais componentes da Camellia sinensis, que é o chá verde, mas o componente EGCG, vamos falar só dele, ele tem uma capacidade muito grande de quelar o alumínio e de também ser um agente antioxidante, os polifenóis, principalmente polifenóis, o EGCG deles. Então eles acabam que diminuem o processo neuroinflamatório e, em concomitância, um dos grandes papéis dele é ser um inibidor do DYRK1A, DYRK1A, que é um dos principais genes que causam uma fosforilação numa enzima, numa proteína mitocondrial, proteína citoplasmática, que aumentam, a Gisele explicou, aumenta a propensão para formar os emaranhados neurofibrilares, né? Esse é um grande problema. Então, assim, a pessoa com síndrome de Down, de fato, tem uma maior absorção, por conta principalmente dessa fragilidade intestinal, por conta dessas decorrências de doenças autoimunológicas e alergias, e a barreira hematocefálica não tem uma estruturação adequada para que ela consiga bloquear essas entradas desses componentes no cérebro. Então a gente tem uma propensão de muito mais problemas neurotóxicos, neuroinflamatórios, que vai causar mudanças diversas, né? Incluindo comportamentos estereotipados, incluindo um grande atraso de desenvolvimento cognitivo, ou atrasando, ou perdendo aquelas tarefas, aquelas habilidades que já foram adquiridas. Então todos esses componentes em conjunto nos levam a pontuar que a pessoa com síndrome de Down precisa ter algumas controles de restrição alimentar, né, algumas restrições alimentares, e esporadicamente tentar diminuir o número desses componentes que naturalmente vão estar presentes, por mais que tenha alguns controles, né? Fazer um processo de detoxificação que a Gisele colocou bastante bem aqui, ainda acho que vai colocar mais para frente.